Bem, pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai aprender a resolver o exercício sobre como investigar um viés de amostragem em dados espaciais. Então, para isso, a gente vai precisar da série de informações que foram disponibilizadas para vocês. Eu vou adicionar aqui os vetores. Vou aqui na semana 5. Toda a informação que está aqui em B. Vou abrir então aqui todos os SHPs. Estou adicionando aqui então toda a informação. Estão vendo então aqui que eu tenho os rios, vou desmarcar o rio, cidades, a Mata Atlântica e os inventários reais. Uma das coisas então, se você quer saber qual é a projeção que esses dados estão, você pode vir aqui em propriedades, informação e vão ver que eles estão aqui. Ó. Esse aqui, por exemplo, os dados inventários reais estão em WGS 84. A ecorregião ela está em World Equidistant Cylindrical, né? Então é uma projeção equidistante. Essa projeção equidistante ela vai ser melhor então para que a gente possa calcular distâncias. E é esse que a gente está utilizando aqui como projeto, como a projeção do projeto como um todo. Aqui como no projeto, né? Isso porque a gente quer, nesse projeto, calcular a distância das áreas amostradas em relação às cidades e os rios. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é, se eu quero fazer isso só para a Mata Atlântica, eu não preciso de toda essa região. Né? Então eu posso fazer o seguinte, que é clipar um vetor, né? Vou aqui em processamento, clip. Então eu posso escolher aqui o meu overlay layer, vai ser a Mata Atlântica. Escolho salvar esse objeto. Então posso vir aqui nessa pasta recortes que eu já tenho criado antes e posso escolher aqui rios. Salvar, run. Que ele processou então nosso clip, né? Eu vou fechar. Agora eu posso remover o rios da América do Sul, esse objeto. Remover layer, ok. Agora eu tenho aqui, ó, só para Mata Atlântica. Posso fazer a mesma coisa com as cidades, que ainda estão aqui, ó, por toda a América do Sul. Então, diminuir aqui o tamanho dos meus shapefiles, dos meus arquivos espaciais. Posso vir aqui também, clip, América do Sul, pela Mata Atlântica. Vou salvar também esse arquivo, chamar aqui de cidades. Ok, rodei, fechei aqui. Posso agora remover cidades que eu estava trabalhando antes. Ok, então agora eu tenho dados só para a América do Sul. Em verde estão os inventários e em rosa aqui as cidades. O que eu quero fazer agora é calcular a distância dos meus inventários, tanto para as cidades quanto para os rios. Então eu posso vir para fazer isso. Então eu posso vir aqui, ó, processamento, processing, aqui caixa de ferramentas, toolbox. Abrir aqui, ele vai ter, então, posso escrever distance to nearest hub. Clico aqui, ó, ele vai ter, então, os inventários reais e eu posso colocar cidades como o destino. Eu posso escolher aqui qual registro, né, que ele possa fazer. Para a gente aqui tanto faz, né, no caso, vou colocar TXT só para vocês verem depois o que é que isso significa. E eu vou escolher em quilômetros essa distância. Vou salvar essa distância aqui num arquivo que eu vou chamar dist cidades real. Salvei e vou rodar aqui.
Ok. Se eu agora aproximo os meus pontos, vocês vão ver que tem linhas dos pontinhos verdes, que são os inventários, até a cidade mais próxima. Se eu aperto com o botão direito aqui, em Open Attribute Table, vocês vão ver que eu tenho, né, essa distância, o Hub Distance está em quilômetros, então esse ponto está 2 km desse ponto chamado Mallet, desse ponto chamado Baía da Traição, etc. Floriano Peixoto, e você vai ter aqui o nome das cidades, e quando ele não souber o nome das cidades, vai botar o NK, que é unknown, né? Não sabe, não tinha aquela informação. Isso aqui foi naquela coluna de ID que a gente selecionou lá, que antes estava selecionado o ID. Então você pode selecionar o que você quiser. Para a gente, o que interessa realmente é a distância para a cidade, não o nome da cidade que é mais próximo. Vamos fechar aqui. O próximo ponto, então, é a gente calcular a distância para os rios. Tá? Então eu vou colocar aqui. Como é que vai ser essa distância para os rios? Então, cada ponto desse aqui, cada inventário desse, para um rio. Então, infelizmente, no QGIS ele não tem essa distância direto para a linha. O que eu tenho que fazer é primeiro criar, usar a função points along geometry, então pontos ao longo de uma geometria. Então eu vou clicar aqui, vou gerar um de 50 quilômetros, tá? Vou gerar pontos em cima da linha com distância de 50 km entre si. Claro que isso vai dar uma baixa resolução, né, no meu cálculo de distância, mas aqui é só a título de exemplo, porque ele roda mais rápido dessa maneira. Então vou rodar. Ele criou esse Interpolated Points. Você vai ver que tem pontos aqui em cima das minhas linhas. Se eu quisesse, eu podia fazer ele, né, com uma distância menor. Por exemplo, ao invés de 10, vou botar aqui 25 km. 25 km. Então roda. Vamos ver agora que tem pontos a cada 25 km. Enfim, se eu colocar um menor ainda, ele vai funcionar aqui também, mas vou deixar esse aqui sem muita resolução. Se der um zoom para fora, você vai ver que tem vários pontos em cima dos rios. Se você quiser em casa, você pode tentar com uma resolução ainda maior, né? Ou seja, menor distância entre cada ponto. Então, a partir daí, eu posso fazer agora a distância to the nearest hub. Escolho aqui de origem os inventários. E aqui os pontos interpolados. Eu vou fazer aqui em quilômetros. E vou salvar isso aqui. Dist rios. Real. Salvei. Ele rodou aqui, ó, você vai ver que ele agora criou distância para cada um deles. Se eu olho aqui também, nas propriedades, nos atributos, na tabela de atributos, eu vou ver que eu tenho a distância em quilômetros de cada ponto, para cada ponto desse em cima do rio que eu estabeleci. Claro, como eu já disse para vocês, se vocês criarem pontos com distância menor, né, em cima do rio, isso vai ser um pouquinho mais demorado, mas ele vai dar uma precisão melhor da distância para o rio. Por enquanto vamos usar isso aqui. Certo, então agora eu tenho as distâncias tanto do ponto que eu estou interessado, quanto dos pontos para as cidades, a distância dos pontos inventariados para as cidades e a distância para os rios. O que eu quero fazer nesse caso, então, é levar essas distâncias agora para o Excel. Para isso eu preciso vir aqui, abrir a tabela de atributo, eu posso selecionar editar, selecionar tudo aqui, posso copiar, e eu vou levar aqui para o Excel. Colocar aqui a partir da segunda coluna. Colei aqui, eu vou criar aqui uma outra coluna chamada inventário, eu vou colocar aqui real, para indicar que são os meus dados reais.
Tá? Vou dar um zoom aqui. E o que você pode fazer é que vai ter um quadradinho bem pequenininho aqui no canto da célula. Você dá 2 cliques e ele vai preencher o restante da tabela com esse valor real. Ok, volto lá para o QGIS. Pego agora os dados de distância para a cidade. Abro a tabela, boto editar também. Seleciono, copio. E eu posso colocar, antes disso, é importante que a gente esteja isso aqui o ID esteja batendo, né? Então eu vou botar aqui o ID do menor para o maior, quer dizer, do ponto. E agora eu posso colar. Isso aqui eu vou colar numa outra tabela primeiro. Que aqui eu vou fazer a mesma coisa. Do menor para o maior. Agora eu posso copiar essa distância aqui que eu estou interessado. Colocar aqui de volta. E eu vou colocar aqui distância Rio. E aqui distância cidade. Ok, o que eu preciso agora é ter essa mesma tabela para dados que não são reais, inventários reais. Isso por quê? Porque eu posso tirar aqui, ó, por exemplo, a média, posso colocar igual a média, né, ou average, se tiver em inglês, e a distância para o rio é isso aqui. A distância para a cidade, é só arrastar aqui para o lado, é isso aqui, a distância média. Só que, o que isso significa na prática? Na prática, eu preciso comparar isso com uma espécie de um modelo nulo. Então, vou lá e vou fazer a mesma coisa, agora para um modelo nulo. Volta lá no QGIS. E para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em Vector, Research Tools, né? E vou vir aqui gerar pontos aleatórios dentro dos polígonos. Cliquei. Vou vir aqui em ecorregião. Vou criar uma certa quantidade de pontos dentro da Mata Atlântica, pontos aleatórios. E para isso, né, eu preciso criar a mesma quantidade de dados que eu tenho aqui na minha tabela, que são, ó, se eu olhar aqui ó, embaixo, 1244. Então posso voltar lá, escrever 1244 e eu vou criar então aqui os meus pontos aleatórios. Rodei. Esses são os meus pontos aleatórios, agora os random points. Vou tirar isso aqui, desmarcar isso aqui. E eu vou calcular novamente aqui, ó, distância to nearest hub dos pontos aleatórios para as cidades. Vou botar aqui em quilômetros, salvar o arquivo, vou salvar como distância para a cidade aleatória, rodar. Ok, agora eu vou fazer a mesma coisa para os meus pontos aleatórios, para a distância dos rios, dos pontos em cima dos rios. Interpolated points. Vou botar aqui em quilômetros, salvar o arquivo como distância para o rio Aleate. Rodei aqui também. Ótimo. Agora o que eu preciso fazer é pegar, então,
essa distância dos rios aleatórios, selecionar aqui, e copiar. Copiei e levo lá para o Excel. E agora eu vou botar aqui, ó, pontos aleatórios. Sendo que agora eu tenho aqui o ID. Algumas informações eu não vou ter, né? Como essa aqui, eu posso até deletar depois essa minha coluna. Isso aqui vai ser referente a essa coluna de cá. Vou até deletar essas 3 colunas aqui. Porque aqui fica equivalente. Eu dou 2 cliques aqui no quadradinho de novo também, porque ele vai gerar aleatórios até aqui embaixo. E aqui vai ficar faltando só então a distância para os meus pontos para a cidade. Então venho aqui agora, distância na cidade, tabela de atributo, ID, seleciono tudo, copio. Ele está na mesma sequência aqui, ó, como não tinha alterado lá, do ID, então eu posso colar aqui direto. Posso até selecionar só essa aqui, mas não tem problema. Coloco aqui do lado, só selecionar essa parte, recortar, colar. Colar aqui. E vou deletar essa parte. Então agora eu tenho minha tabela completa em relação à distância dos rios e das cidades. Então posso vir aqui, né, seleciono essa minha coluna inventário agora. Seleciono aqui distância para o rio. Posso vir inserir. Posso colocar aqui no gráfico Box and Whiskers. Ele vai mostrar aqui para mim, ó, a distância entre os rios. Se eu selecionar aqui agora com as cidades, posso inserir aqui o mesmo tipo de gráfico. Então, tanto nessa situação aqui, ó, ele parece ser maior no aleatório, você vai ver que a distância não é tão diferente assim, quanto aqui, né, o real em relação ao aleatório parecem ser. O aleatório é um pouquinho maior que o real, não por muita coisa. Se você quiser ter uma ideia melhor, a gente pode selecionar aqui tudo isso aqui, inserir uma tabela dinâmica, e nessa tabela dinâmica eu posso colocar aqui, ó, tipo de inventário, ser uma linha, na verdade. Então posso colocar aqui, ó, por exemplo, distância para o rio. Eu clico aqui, posso escolher, por exemplo, a média, ok. Coloco aqui também distância para a cidade, venho aqui e coloco a média. Então você vai ver, ó, que a média dos aleatórios, ela é maior do que a real. Deixa eu dar um zoom aqui. Enquanto um é 34 km, o outro é 29, e a distância para a cidade um é 15 e o outro é 13 km. Você vai ver que, em geral, o aleatório ele teve uma média, uma distância maior, tanto para rio quanto para cidade, e quando comparado com o real. Isso também pode ser observado então nos gráficos, vocês podem analisar melhor aí em casa, cada um desses gráficos, melhorar eles, enfim. E se você quiser realmente ter certeza, você pode fazer também um teste T, levar para um software de estatística e fazer um teste T disso aí. Ok, então o próximo passo aqui eu tenho que adicionar
o layer que eu falei para vocês baixarem. Aqui sobre que vai ter a riqueza de espécies de aves, né, terrestres. Então eu vou vir aqui no Seabirds, aqui. Selecionei, adiciono e ele aparece aqui pra gente. O que eu vou querer aqui agora? Vou querer só os meus pontos dos inventários reais. E os do meu inventário aleatório. E eu quero amostrar, né, o valor de riqueza nesse pixel para cada um dos meus pontos. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar aqui, ó, a função sample raster values. Então eu clico aqui, vou usar o input, o inventário real, o output vai ser esse aqui, vou rodar. Ele vai me dar aqui sample points, posso vir em atributos, tabela de atributo, pego aqui em editar, e eu posso selecionar tudo aqui, copiar e jogar aqui numa tabela do Excel. Jogar aqui numa nova tabela. Aqui. Lembrando aqui que o que eu preciso para isso? Só do valor. Eu posso deletar as outras colunas. Vou copiar isso aqui para cá. E eu vou colocar aqui uma outra variável que vai ser inventário. E eu vou colocar aqui o que é o inventário real. Venho aqui, dou 2 cliques no quadradinho. Ele gerou minha variável. Tá. Agora o que eu vou fazer é a mesma coisa, só que aqui agora usando os dados aleatórios. Vou rodar aqui, gerei esse meu sample points. Em propriedades, posso vir aqui em tabela de atributos, selecionar tudo, copiar e vou jogar lá na minha tabelinha de Excel. Então, na verdade, eu só preciso disso aqui. Vou colocar aqui. Já está o último valor. Mesma coisa para cá. E aqui eu posso botar aleatório e dar 2 cliques. Ok, selecionei minhas duas variáveis, posso vir aqui, inserir um gráfico. Ok, então quando eu olho aqui, eu vou ver que o meu dado real, na verdade, ele tende a exagerar um pouquinho a riqueza de espécies em relação ao aleatório. Eu posso fazer também aqui um gráfico, uma tabela dinâmica desses dados. Então vou colocar aqui pivot table ou tabela dinâmica. Dou um OK. Posso vir aqui colocar inventários na coluna e os valores aqui eu posso botar a média. Em vez de coluna, eu posso botar isso aqui na linha. Então a gente vai ver que, em média, o aleatório tem 436 espécies por inventário, né? E no real ele tem 455, o que é um pouquinho maior. Como eu disse para vocês, se vocês quiserem, vocês podem fazer outras análises, né? Por exemplo, um teste T entre as duas localidades. Mas enfim, é isso aí, temos a conclusão. Nossos dados reais, eles tendem a estar mais próximos de
rios e cidades do que dados aleatórios, né? Provavelmente por conta da facilidade de acesso, e ele tende a exagerar um pouquinho o número de espécies que tem no local. Para concluir isso de maneira mais correta, eu teria que fazer o teste CT, vocês podem fazer aí e confirmar essa conclusão.